Olá, eu sou Antônio Nunes e preparei especialmente para vocês uma apresentação sobre permissão para trabalho de risco. Este é um entre 10 vídeos em parceria com a editora Atlas. Permissão para trabalho de risco. Bom, risco é algo inerente às atividades produtivas, mas, para aqueles profissionais que já são iniciados em engenharia de segurança do trabalho, há uma definição mais específica. São aqueles eventos indesejados, aqueles processos produtivos que podem gerar eventos indesejados, que resultam em graves sequelas, inclusive morte para o executante ou para terceiros. Então, essas atividades nós chamamos de atividades de risco. Por exemplo, no trabalho em altura, não é uma atividade periculosa, como nós entendemos nas NRs, mas pode resultar grave sequela ou morte, um evento indesejado. Em condições hiperbáricas, mergulho, no trato com redes energizadas, no trabalho a quente e em ambientes confinados. Destas, apenas o trabalho com redes energizadas pode ser considerado perigoso de acordo com as NRs, mas são atividades de risco. Então, se elas são atividades de risco, podem gerar graves sequelas e inclusive morte, tem que se ter toda uma sistemática própria para avaliar a necessidade de sua execução e as condições para essa sua execução. Quais sejam? Então, nesses casos, se tem que ter uma sistemática, tem que ter todo um conjunto de medidas, um conjunto de providências, com a definição de quem são os atores, quais são os seus papéis para a realização segura destas atividades. A esta sistemática nós chamamos de permissão para trabalho de risco. Essa atividade de risco, ela tem 3 tipos de atores, com papéis bem específicos. Ou seja, são aqueles profissionais que interagem para a sua execução. Nós temos o interessado naquela atividade de risco, ou o solicitante. Alguém precisa que seja trocado uma lâmpada em um poste a 6 metros de altura. Ele apresenta uma solicitação. Um profissional com pleno domínio técnico da atividade vai avaliar se realmente há necessidades daquela realização, e se as condições estão adequadas. Vale salientar que este solicitante não é qualquer profissional, tem que estar incluído numa relação de profissionais já previamente autorizados a demandar aquela atividade de risco, exatamente por ela ser uma atividade de risco. E, finalmente, nós temos executantes. Importante destacar o plural, ou seja, regra básica de atividade de risco. Todo profissional que executá-la tem que ser acompanhado, no mínimo, por um profissional que executa atividade de vigia. E ele tem que ser, esses trabalhadores da turma de execução, tem que ser qualificados e habilitados. Por quê? Eles têm que dominar, conhecer quais são os riscos, poder perceber qual é o risco e atuar adequadamente, manter o comportamento devido diante daquela atividade. Com o domínio técnico, o profissional ele não será obrigado a executar algo que ele não concorde. Ou seja, por ele ser esclarecido, ele ter o domínio técnico da tarefa, ele poderá ou não consentir livremente, não será imposto. E, em razão desse esclarecimento e dessa não imposição, ele tem o direito de recusa justificada, ou seja, de não concordar com a execução naquelas condições, se aquelas atividades o colocarem em risco. Essa permissão de trabalho, ela tem algumas características importantes. Primeiro, verificação in loco, no local, ou seja,
não se pode emitir uma permissão de trabalho sem estar à vista, no birô, né? Em razão da natureza da atividade. Verificando-se em loco, eu devo fazer a análise preliminar do risco, identificar qual é a natureza, né, e quais são as medidas necessárias para eu preveni-las. Também é importante destacar, né, as permissões de trabalho, elas são nominativas, são pessoais, são intransferíveis, né, e devem ser obtidas mediante assinatura, mediante firma, concordância de cada um dos envolvidos naquela permissão de trabalho. Ela tem que ser por evento, ou seja, válida para determinada atividade, dia e horário quanto à sua realização. Se aquela atividade, aquela tarefa demandar vários dias, né, vários eventos, para cada uma daqueles eventos, eu tenho que emitir uma nova permissão de trabalho. Finalmente, né, ela é prescritiva quanto ao procedimento, ou seja, ao passo a passo, a forma de execução segura, e quanto aos equipamentos. Não é orientativa, ela determina como tem que ser feito e o que tem que ser feito. Bom, esta permissão de trabalho, ela pode ser interrompida, né, ou ela pode ser ampliada, a critério conjunto do executante, dos executantes e do autorizador, sempre que houver a alteração das condições vigentes. Não estava previsto chuvas, choveu, não estava previsto vento, entrou uma frente fria com chuvas e ventos. Então, aquela condição anteriormente planejada não se mantém, então eu posso interromper. Se a minha tarefa estava planejada para durar X horas, eu não consegui executar por algum imprevisto. Então, se deixar essa tarefa para ser concluída por outra equipe, trouxer mais risco para a nova equipe, então, em razão da transferência de risco, eu não devo colocar ampliação. Então, a pergunta seguinte que se tem: é possível ampliar a extensão anteriormente prevista? Sim, sob determinadas condições. Não, sob determinadas condições. Para ampliá-la, a primeira coisa a se verificar é: permanecem as condições anteriormente vigentes? É uma. Né? Segunda coisa, o risco, se passar a tarefa para a equipe seguinte, é maior risco para a equipe seguinte do que é para a inicial? Sim. Né? Verifico a capacidade individual e a concordância de cada um dos membros da equipe e também do autorizador. Se tiver ok, ótimo. E também verificar se há a disponibilidade ou não dos equipamentos para a conclusão segura da atividade. Então, só haverá a ampliação da duração anteriormente prevista se todas essas condições forem satisfeitas simultaneamente. Do contrário, ela se encerra ali.